Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as afecções cirúrgicas do cólon. Todos estão me ouvindo bem? Tá conseguindo me ver aí direitinho? Tá tudo ok? Ótimo. Então vamos prosseguir. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as afecções cirúrgicas do colo. As afecções do colo são inúmeras, são muitas, né? Então nós vamos abordar as principais afecções cirúrgicas, né? Aquelas afecções que mais nos deparamos no nosso dia a dia e que vão fazer parte da construção desse perfil que vocês têm que carregar quando vocês terminarem, concluírem o curso de medicina de vocês, tá? Então, nós vamos falar dessas principais patologias, né? Vamos tentar enriquecer um pouquinho mais. Algumas nós já conversamos já nas aulas de abdômen agudo, então eu acho que vai ficar uma aula que vai fluir melhor para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é que vocês possam reconhecer os principais sinais e sintomas, né, dessas afecções cirúrgicas do colo, como também a conduta terapêutica, né, que é sempre muito importante. Não adianta só conhecermos, mas nós precisamos saber conduzir, né? Sei que nem todos serão cirurgiões, mas nós precisamos conduzir esse paciente. Tudo bem? Yara quer falar alguma coisa? Não? Ok. Então, nós precisamos saber os sinais e sintomas e também precisamos saber a condução terapêutica dessas principais afecções cirúrgicas do colo. E quais serão essas afecções que nós vamos conversar hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre doença diverticular, né, sobre a diverticulite. Nós vamos falar sobre o volvo colônico, né? Nós vamos falar um pouquinho, na verdade, nós vamos relembrar um pouquinho das obstruções intestinais e da pseudo-obstrução. E também nós vamos dar uma pequena abordagem sobre o câncer de colo, principalmente para nós identificarmos, através dos sinais e sintomas, se nós estamos diante de um tumor de colo direito, de um tumor de colo esquerdo, e qual a conduta que nós vamos ter com esse paciente. Então, vamos relembrar um pouco da anatomia, né? Nós vimos bastante anatomia nas aulas de abdômen agudo, principalmente nas aulas de abdômen agudo isquêmico, né? Então, vocês já estão bem familiarizados com essa anatomia, né, do nosso trato gastrointestinal. Então, hoje nós vamos falar só do colo, tá? Então, eu coloquei coloridinho aqui para vocês, só para nós relembrarmos, né? Nós temos aqui, ó, a nossa válvula iliocecal, né? Então, nós temos a entrada desse ilho na parede do seco, né? Uma região mais espessada, que fica como se fosse uma região umbilicada. Nós vamos ver bem essa imagem daqui a pouco, pela visão colonoscópica. Então, nós temos aqui o nosso seco, lembrando que o seco é onde nós temos o maior diâmetro, né? Geralmente ele chega até 7,5 centímetros, né? Lembrando que quando nós temos dilatações importantes acima de 12 centímetros, essa região pode ficar com sua vascularização prejudicada, essa parede ela pode sofrer o processo de isquemia, necrose e perfurações. Seguindo o seco, nós temos o nosso cólon ascendente, né? Flexura hepática do cólon, o cólon transverso, flexura esplênica, cólon descendente, sigmoide e reto, tá? E aqui nós temos a nossa vascularização desses segmentos colônicos, né? Nós temos aqui a nossa ileocólica, né, que vai fazer a irrigação desse seco, a irrigação desse ilho terminal, que vão sair os ramos, né, para nós darmos continuidade à irrigação do nosso intestino delgado,
tá? Aqui nós temos a nossa cólica direita, que vai estar irrigando o nosso cólon ascendente, tá? Uma parte do início dessa flexura hepática, e depois nós já vamos ter uma irrigação principal da nossa cólica média, que vai irrigar praticamente todo o nosso transverso. Essa cólica média, ela vai fazer uma irrigação em conjunto, né, através da artéria marginal que se liga à nossa cólica direita. E a partir dessa cólica esquerda. E essa cólica esquerda que vai fazer a nutrição do nosso cólon descendente e do nosso cólon sigmoide, né? Nós também saímos o outro ramo retal da nossa cólica esquerda, onde nós vamos fazer a irrigação da porção do nosso reto. Então, vamos dar seguimento. Voltei aqui errado. Mais um. Então, para nós começarmos a falar, né, dessas afecções do colo, primeira coisa, o paciente vai chegar, né, até nós, e nós precisamos principalmente saber como que nós vamos examinar esse paciente. Então, é muito importante nós relembrarmos que, a partir do conjunto da agregação desses sinais e sintomas, né, nós precisamos examinar o nosso paciente por completo, desde a ectoscopia, vermos mucosas, nós vamos ver mais para frente como que será importante nós sabermos se esse paciente está hipocorado ou não, que a gente já vai pensar numa afecção do cólon, né, e qual topografia que essa afecção possa estar sendo encontrada, e nós não podemos esquecer de fazer o exame proctológico, tá? Todos nós vimos na semiologia, né, como que é importante esse toque retal. Então, nós precisamos fazer uma avaliação dessa região. Nós precisamos, através da expressão digital, nós conseguimos avaliar o nosso reto. E essa simples avaliação, às vezes, pode até nos dar diagnóstico, né? Um paciente que às vezes chega no nosso ambulatório, ou que vai chegar no seu consultório, com uma queixa de um sangramento digestivo, com um toque retal, de repente você pode definir qual afecção cirúrgica, o que está causando esse sangramento, né? Pode ser uma simples hemorroida, mas esse paciente pode estar se tratando de um tumor de canal anal que está sangrando. Então, é muito importante o toque retal. O toque retal, ele é imprescindível no nosso exame físico. E esse exame proctológico também, ele abrange com a anoscopia, né, onde nós podemos fazer uma inspeção melhor dessa cavidade anal, e a gente complementa também com a retossigmoidoscopia, onde nós vamos ver não somente o canal anal, mas nós vamos ver o reto e vamos ver também a nossa porção do sigmoide. E com isso nós podemos fazer uma avaliação em conjunto com os nossos sinais e sintomas, podemos encontrar afecções importantes que podem ser biopsiadas e nos dar um diagnóstico histopatológico, e nós podemos depois fazer a condução terapêutica adequada para o nosso paciente, dependendo de qual afecção cirúrgica nós estamos falando. Nós estamos diante daquele quadro clínico. Então, quais exames complementares a gente solicita quando a gente fala da afecção cirúrgica do colo? O paciente chegou com quadro de constipação, ou não, meu paciente tem um quadro de sangramento nas fezes, ou eu fiz uma pesquisa de sangue oculto, né? Esse paciente está com dor abdominal, uma dor em cólica, e eu preciso investigar. Tem vários exames que nós podemos fazer a investigação desse colo, né? Um dos principais exames é a nossa colonoscopia, e hoje, mais moderno, nós temos a nossa colonoscopia virtual, tá? Através da colonoscopia, nós podemos avaliar todo o segmento colônico, né? Desde a nossa mucosa retal, que a gente vai ter uma visão retrógrada, né? Então, a gente vai ter uma visão desde o nosso ânus reto até as porções do ilho terminal. Então, nós temos um grande exame que nos ajuda a fazer rastreio, principalmente acompanhamento de doenças vesticulares e principalmente o rastreio do câncer coloretal.
Nós temos também o enema opaco, a ecoendoscopia, a tomografia computadorizada, que é um excelente exame que nos ajuda, né, diante de um abdômen agudo, um paciente com dor abdominal em cólica, que tem ou não sinal de irritação peritoneal, eu tenho dúvida diagnóstica naquele paciente, e é um exame que vai me dar o diagnóstico etiológico, e nós vamos ver que na diverticulite é um exame ouro, né, que nós temos para estadiar esse paciente, e nós sabemos qual a condução terapêutica nós vamos seguir. Nós também podemos fazer a angiografia, onde a gente faz o estudo dessa vascularização, dessa anatomia, né, vascular, né, do nosso colo, e nós podemos fazer por ressonância magnética. Então, vamos dar uma olhada nesses principais exames, no que a gente pode encontrar. O primeiro exame que nós vamos falar é a colonoscopia, tá? E quais seriam as indicações de realizarmos uma colonoscopia? Primeiro, o paciente tem história de um sangramento coloretal, né? Esse paciente pode apresentar com sangue vivo nas fezes ou podemos ter uma apresentação de sangue melena, né? Um sangue que já foi processado no nosso tubo gastrointestinal. Ou esse paciente também pode apresentar o quê? Sangue oculto positivo. Fiz uma pesquisa e veio sangue oculto naquelas fezes. Alterações do hábito intestinal, paciente que começa a ficar constipado, então que alterna períodos de constipação, períodos de diarreia. Vamos fazer visualização de áreas suspeitas, tá? Ao enema opaco. Rastreamento de neoplasias, tá? Para pacientes de alto risco. Rastreamento e diagnóstico das patologias do colo. Avaliações da localização, extensão e grau de acometimento das doenças inflamatórias e vasculares. Podemos também retirar corpos estranhos, né? Nós vimos que podem ser causas também de abdômen agudo. Descompressão cólica, paciente que faz a pseudoobstrução intestinal, como na síndrome de Ogilvie, nós podemos também tentar descomprimir esse colo. Histopatológico, né? Nós vamos fazer biópsia das lesões encontradas, a visualização desse exame, para assim nós termos, né, sabemos dar a condução adequada para o nosso paciente. Então, essa colonoscopia, então nós vamos começar primeiramente, né, através da visualização do nosso reto, tá? Onde nós começamos o nosso exame endoscópico e sempre o quê? A procura de lesões, principalmente o quê? Pré-cancerígena. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente dessas lesões, que são os pólipos colônicos, né? Os pólipos principalmente adenomatosos, que são os pólipos precursores do câncer coloretal. Então, nós vamos fazer a visualização do reto, vamos seguir fazendo a visualização do nosso sigmoide, tá? Aí, nós seguimos com a visualização do nosso cólon descendente, lembra que é retrógrado, tá? Então, nosso cólon descendente. Depois nós vamos ver a nossa flexura esplênica, aí o endoscopista, ele sabe que está nessa topografia porque ele visualiza a sombra esplênica, a sombra do baço. Seguindo, nós vamos passar pelo nosso cólon transverso. Depois nós vamos chegar na outra flexura, que agora é a flexura hepática, e nós também, ó, visualizamos essa sombra hepática durante esse exame, e aí o endoscopista, ele sabe que ele está passando agora na sua flexura hepática. Às vezes não é tão fácil o endoscopista fazer essa localização precisa, mas essas duas flexuras, por causa da sombra e da anatomia dessas vísceras visualizadas, né, fica mais fácil saber a localização da possível lesão encontrada durante o exame colonoscópico. Por fim, o nosso cólon ascendente, a gente já vê, ó, que a gente já começa a ver, ó, conteúdo entérico, com aspecto mais bilioso. E aqui, por fim, nós encontramos o nosso seco,
tá? E a gente começa ó, a ter a visão de uma formação de um tecido aqui mais espessado, né? Parece um tecido umbilicado, que na verdade é a nossa válvula iliocecal, né? Essa válvula é uma invaginação desse ilho terminal, então fica essa mucosa mais espessada, né? Parecendo um mamilo, tá? Então essa é a visualização da válvula iliocecal. Então, nós vamos falar um pouquinho dos nossos contrastes, né? Nós usamos a colonoscopia, que a gente faz o rastreio dessas afecções do cólon, e nós também podemos utilizar o enema opaco, que na verdade a gente faz o quê? A gente dá contraste para o nosso paciente. Hoje em dia a gente utiliza mais os contrastes hidrossolúveis, né? Por quê? O contraste hidrossolúvel, ele é praticamente o quê? Não irritativo da cavidade abdominal. Então, naqueles pacientes em que houver alguma isquemia, perfuração, principalmente daquele local acometido, se cair aquele contraste na cavidade abdominal, o nosso paciente não vai evoluir com uma peritonite química, uma peritonite relacionada àquele contraste. Né? Então, a gente hoje utiliza os contrastes hidrossolúveis quando a gente quer fazer esse mapeamento radiológico do nosso colo. Então, a gente dá para o nosso paciente o contraste e a gente começa ó, a avaliar o nosso colo. A gente vê aqui ó, o cólon ascendente, a flexura hepática, cólon transverso. Aí esse cólon transverso, ó, o contraste ele começa a descer, então nosso cólon descendente. E aqui nós podemos ver o que, ó, vários formações, ó, na parede do nosso sigmoide, que na verdade são o quê? Divertículos, tá? Então, ó, nós podemos fazer o diagnóstico de uma doença diverticular, tá? E como a gente está se tratando do sigmoide, aqui nessa porção, a gente já, pelo processo inflamatório, a gente tem um local inflamado, e junto com esse local inflamado, nós temos um diâmetro menor, tá? Desse colo, quando a gente chega no sigmoide, esse diâmetro diminui. Então, isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente, faz com que a gente gere um aumento de pressão dentro desse segmento, tá? Quando a gente vai fazer o quê? A propulsão desse bolo fecal, que na grande maioria das vezes não é muito bem formado. Então, a gente faz uma pressão maior para que a gente consiga, né, colocar para frente esse bolo fecal, para que a gente consiga propulsionar, a gente fazer propulsão desse bolo fecal. Então, isso aumentando essa pressão, faz com que eu tenha a base do meu divertículo menor, tá? Então, por isso que a gente fala que a gente tem divertículos hipertônicos. E esses divertículos hipertônicos, eles vão ser mais propícios a fazer o quê? Microperfurações. E a partir dessas microperfurações que nós vamos gerar o processo inflamatório. Aqui nós temos um contraste, ó, tá vendo? Duplo contraste, foi oral e venoso. Então, nós conseguimos ver tanto o interior desse tubo, né, do nosso colo, e vimos com uma nitidez melhor que a parede do cólon, tá vendo? Ó? E aqui a gente vê que não encontra falha do contraste, o contraste vem, desce, passa no sigmoide e chega até o reto. Então, isso aqui é um contraste normal, né? Uma visualização de um cólon que não está doente, e aqui um cólon que tem uma doença diverticular hipertônica. A ecoendoscopia é um exame também que está ganhando, né, grande espaço hoje em dia, né, nos exames, principalmente no rastreio do câncer, né, onde a gente pode fazer visualização de linfonodos, fazemos o estadiamento dessas doenças, desse câncer coloretal. Então, está sendo um exame que está aumentando muito hoje em dia, para a gente fazer tanto o diagnóstico, como principalmente para a gente fazer o acompanhamento, para a gente fazer o rastreio, né, o estadiamento, né, desses pacientes que têm esses tipos de lesões, tanto da parede do reto quanto da parede
do cólon em si. Aqui nós temos, ó, um reto, né, ó, mostrando todas as camadas, desde a nossa mucosa, muscular da mucosa, submucosa, né, mucosa e serosa. Então, todas as camadas elas são vistas pela ecoendoscopia. E essa visualização dessas camadas faz com que nós possamos ter melhor, né, acurácia de até onde a gente tem uma doença, exemplo, um tumor, né, ou um pólipo que cresceu nessa parede, e até onde, qual nível eu tenho de invasão dessa lesão, né? Então, ele nos dá essa dimensão que na colonoscopia nós não conseguimos ver, né? Na colonoscopia a gente visualiza a lesão que cresceu ali naquela mucosa, mas nós não sabemos a dimensão, não conseguimos dar, né, a dimensão até onde está tendo essa invasão. E aqui na ecoendoscopia a gente consegue fazer essa dimensão melhor do que na colonoscopia. Aqui nós temos um linfonodo perilesional, né, um tumor de canal anal. Nós temos outras imagens também da ecoendoscopia. Aqui nós temos, ó, uma lesão, ó, que ela começou e ela não está invadindo, né, até a 5ª camada, né? Então ela não ultrapassou a serosa dessa parede colônica. Aqui nós já temos, ó, uma lesão mais avançada que ultrapassou, ó, todas as camadas. Então a gente consegue fazer o quê? Dar uma dimensão melhor de invasão desses tumores coloretais. Aqui nós temos também, ó, identificando, ó, uma área, ó, irregular, ovalada, heterogênea, né? Que provavelmente, ó, está se tratando também de uma lesão coloretal. A tomografia computadorizada é um grande exame, né, onde nós utilizamos principalmente para nós sabermos qual é a extensão desse tumor. Esse tumor já tá contido no órgão ou esse tumor já ultrapassou o órgão? Nós já temos linfonodos acometidos? Eu tenho uma diverticulite que está só com um edema o diverticular, ou eu tenho uma doença que já está mais complicada, eu já tenho uma peritonite, né, na minha cavidade abdominal, eu já tenho presença de pus, eu tenho líquido livre por toda a cavidade. Então, a tomografia, ela nos dá a dimensão dessas afecções do cólon, né? Ela pode nos mostrar a presença de pneumoperitônios que não foram visualizados na nossa radiografia simples de abdômen. Ela pode nos dar a dimensão dessas patologias, dessas afecções. E na diverticulite, ela é padrão ouro para nós fazermos o estadiamento dessa patologia. Hoje, nós temos um segmento muito importante, que é o segmento do tratamento conservador, né? Muitos trabalhos hoje, baseados em evidência científica, estão nos mostrando isso, né? Que a gente está ganhando força esse tratamento conservador, principalmente o tratamento ambulatorial. E para isso a gente precisa o quê? A gente precisa saber qual a extensão dessa doença. Então a tomografia, ela nos ajuda a estratificar. Eu preciso saber se eu tenho uma diverticulite não complicada ou complicada, tá? Então eu preciso aqui, nós temos uma imagem de uma diverticulite, ó, com gás extraluminal. Tá? Então, nós precisamos identificar a proporção dessa diverticulite. Aqui eu já tenho uma diverticulite mais complicada, onde eu tenho ar dentro da minha bexiga. Isso quer dizer que eu tenho uma fístula, né? Então, foi uma diverticulite complicada ou está se tratando de uma diverticulite complicada. Então, a tomografia, ela nos dá essa dimensão da extensão que essa afecção do colo está sendo comprometida. Aqui, ó, nós temos uma imagem, um espessamento do hilo terminal, ó, tá? O hilo terminal espessado, tá? Com níveis hidroaéreos.
né? Aqui nós já temos um paciente que a gente está fazendo uma estadiamento, a gente encontrou metástases hepáticas, tá? Então, a tomografia é um grande exame para o rastreamento das afecções cirúrgicas do colo. E em algumas afecções é imprescindível, né? No câncer coloretal, o estadiamento pré-operatório é muito importante desses pacientes. O segmento pós-operatório também é importante, a tomografia computadorizada. E na diverticulite aguda, a tomografia ela nos dá a dimensão de como está essa afecção. Né? Nós precisamos dizer se é complicado ou não complicado, e a tomografia ela consegue nos dar esses parâmetros. Aqui nós temos a colonoscopia virtual, né, onde nós fazemos também a identificações dessas afecções do cólon, aqui mostrando um pólipo, né, uma neoplasia polipóide, crescendo aqui na luz do nosso cólon ascendente. Nós temos também a nossa ressonância magnética, onde nós podemos fazer a avaliação, né, da vascularização do nosso colo, e a gente pode encontrar áreas com falhas de enchimento, né, indicando bloqueios dessa vascularização, e a gente assim pode fazer um estudo, né, desse nosso colo, nos permitindo a dar o quê? O diagnóstico desse nosso paciente que nós estamos investigando, que nós estamos fazendo o rastreamento, ou até mesmo no quadro agudo que esse paciente possa estar apresentando. Aqui mais uma imagem da ressonância magnética, né? Aqui já temos um paciente que está com metástase, né, por uma neoplasia de colo, e a gente pode visualizar, presença dessas lesões hepáticas. Assim como a tomografia, a ressonância magnética também é um excelente exame para nos ajudar a fazer um rastreamento dos carcinomas, né, coloretais. Né? Ela nos ajuda a fazermos essa identificação de doença à distância, doença longe daquele sítio primário, né? Por fim, então já vimos os exames, né, que nós podemos solicitar na avaliação dessas principais afecções cirúrgicas do colo, e agora a gente vai falar um pouquinho dessas afecções. Então, a primeira que nós vamos conversar é a doença diverticular dos cólons. E o que são esses divertículos? Lembram? Nós temos no nossa parede, no nosso tubo gastrointestinal, divertículos que são verdadeiros, né, que são saculações formadas nessa parede. E quando a gente fala que ele é verdadeiro, o exemplo mais clássico, nosso divertículo de Meckel, né, encontrado principalmente ali no terminal, mas comum em crianças, esse divertículo, ele contém todas as paredes do colo. Na nossa doença diverticular, a gente não tem todas essas paredes. Por quê? Na nossa vascularização da muscular, tá? Nós passamos vasos e nós temos fragilidade aonde esses vasos entram, tá? Nessa musculatura. E através dessa fragilidade, tá? É que nós temos a herniação da mucosa dessa parede colônica. Então, nós não temos todas as camadas da parede do colo. Então, a gente fala que na doença diverticular, nós estamos se tratando de pseudos divertículos, né? Na verdade, eles não são verdadeiros porque eles não contêm todas as camadas, tá? E na diverticulose, nós vamos encontrar o quê? Geralmente é um paciente mais idoso, em que a fragilidade desses vasos com a idade, com deficiências de colágeno, faz com que hajam esses divertículos, faz com que hajam herniações dessa mucosa em todo o colo. Então, é muito comum nós encontrarmos, tá?
essas saculações em todo o colo, desde sigmoide até o nosso seco. Na doença diverticular hipertônica, geralmente é mais comum nós encontrarmos na região do sigmoide. Por isso que é o local mais acometido de diverticulite aguda. Por quê? É muito mais fácil eu ter um processo infeccioso. Por quê? Para eu ter a diverticulite aguda, eu preciso que tenha o quê? Microperfurações na parede desse divertículo. E aqui nessa porção do meu sigmoide, eu vou ter a formação do meu bolo fecal. Né? Se esse bolo fecal não estiver muito bem formado, se não for um paciente que é adepto à alimentação mais saudável, uma alimentação com produtos menos refinados, uma alimentação mais rica em fibras, eu às vezes não tenho um bolo fecal muito bem formado. E eu vou ter o quê? Uma propulsão muito maior para que esse bolo fecal chegue até a porção final do meu colo, chegue até o reto. Então, eu vou precisar aumentar a pressão dentro dessa luz intestinal, que é um local que já tem o quê? Um diâmetro menor. Então, por ter um diâmetro menor e eu ter uma propulsão, um aumento de pressão para eu enviar esse bolo fecal para frente, é muito mais fácil com que eu tenha o quê? A formação desses divertículos que vão ter uma base já pequena, uma base estreita, tá? Então, a pressão também dentro desse divertículo é maior, tá? Esse processo inflamatório faz com que essa parede, tá, do sigmoide também fique mais espessada. E junto com o aumento dessa pressão, eu faço a propiciação de microperfurações dentro desse divertículo e também pode ser encontrada quando eu também obstruo o quê? A base desses divertículos. Né? Tem muitos gastroenterologistas, né? A gente está no livro, às vezes ele relata de aconselhamento para uma alimentação para se evitar diverticulite. Exemplo, comer alimentos que tenham pequenas sementes, porque acreditam que essas pequenas sementes possam entrar dentro dessa luz diverticular e fazer a obstrução. E isso vai causar com que eu tenha microperfurações nessa parede e levar a um processo inflamatório, levar a meu quadro de diverticulite aguda. Lembrando que essas alimentações, o que pode predispor a diverticulite, tanto que pode prevenir, a gente ainda não tem na nossa literatura científica evidências de nível A, evidências que comprovem realmente que esse tipo de alimentação possa causar ou prevenir a diverticulite, tá? Mas o que se sabe é que após a era industrial, é que se começaram a ver muitos casos de doença diverticulada e diverticulite aguda, principalmente, porque as pessoas passaram a ter um bolo fecal menor, porque começamos a comer comida mais industrializadas, mais processadas, muito carboidrato processado, muito açúcar. Então, isso subentende-se que possa levar a uma presença maior de formação desses diverticulites, né, na sua forma na sua forma inflamatória, de a gente ter uma obstrução desse divertículo e causar a microperfuração, levando assim a um quadro de diverticulite aguda. Então, aqui nós temos a forma hipertônica, né? Que é mais comum nós encontrarmos esses divertículos aonde? Na porção do sigmoide, né? Como nós já falamos, é um local onde o processo inflamatório deixa essa parede mais espessa, né? A gente tem aqui um diâmetro menor, então a gente vai ter um aumento de pressão, a gente não tem um bolo fecal muito formado, então são divertículos de propulsão. Né? Esse divertículo aproveita essa fraqueza, esses locais onde essas artérias entram na camada muscular e a mucosa acaba herniando, formando essas saculações na parede, né, do nosso intestino, principalmente do nosso sigmoide. Na doença hipotônica é com a idade, a fragilidade é pela idade, né? E não necessariamente pela propulsão.
Então, por isso que a gente tem divertículos agora com bases mais largas, né? Que estão mais relacionadas ao quê? Não a microperfurações, ao processo inflamatório, mas sim a fragilidade desses capilares por onde foram formadas essas saculações. Por isso que é mais comum nós termos o quê? Sangramento na doença diverticular, na forma hipotônica. E na forma hipertônica, o mais comum é nós termos o processo inflamatório agudo, as microperfurações. Então, na forma hipertônica, né? Para a gente poder associar melhor. Vamos lá. Na nossa forma hipertônica, então, nós vai ser encontrada em pacientes mais jovens, com cerca de 50 anos de idade, divertículos no sigmoide, né? Porque é o local onde a gente vai ter um aumento maior de pressão, então a gente vai ter uma propulsão, então você vê divertículos de propulsão que serão formados. Paciente com relato de constipação intestinal, aquelas fezes mais endurecidas, então o paciente já faz, né, uma propulsão maior para colocar aquele bolo fecal até a porção final do intestino. Bolo fecais muito pouco volumosos, cólicas hipertônicas com discinesia, zonas de hiperpressão, divertículos de pulsão, base orificial ela já é mais estreita, porque aquela parede é mais inflamada, mais propensos então à inflamação, a fazer quadros de diverticulite aguda. Na forma hipotônica, né, que é o que é encontrado na maioria da população, e essa população, a população já mais idosa, já tem fragilidade desses capilares, então eu tenho uma muscular mais frágil, então essa mucosa vai herniar através dessa fragilidade. Temos divertículos em todo o colo, a degeneração geral do organismo, que geralmente é o quê? Hipotonicidade, né, muscular. Tem uma base agora mais larga, tá? Então, é um divertículo mais propenso a fazer hemorragia. Então, essas são as principais diferenças entre a forma hipertônica e a forma hipotônica da doença diverticular dos colos. Aqui, ó, nós temos o exemplo da forma hipertônica, tá? Daqueles divertículos concentrados na região do sigmoide. E aqui um exame, um enema, ó, com contraste, onde nós podemos visualizar, tá vendo? Ó, começa um pouco de divertículo, quando chega aqui no sigmoide, ó, vários divertículos, né? Podemos identificar, então, a forma hipertônica da doença diverticular dos colos. Dessa doença diverticular, quando a gente faz o exame colonoscópico, para a gente tanto confirmar o diagnóstico dessa doença diverticular, nós vamos ver essas imagens, ó, esses pequenos ósteos, né, na parede do nosso colo, tá? Que são os nossos divertículos, tá? Então, a colonoscopia é um grande exame para nos ajudar a complementar o diagnóstico e principalmente para nós afastarmos, tá, presença de tumores coloretais, tá? Sempre nós precisamos afastar os tumores coloretais, tá? Às vezes o paciente abre um quadro clínico de doença diverticular, faz uma diverticulite aguda, tá? E nós precisamos o quê? Depois, mesmo que tratado conservadoramente, fazer o rastreio dessa região, porque podem passar lesões malignas desapercebidas nesse processo. Aqui, ó, mais uma imagem, ó, da doença diverticular dos cólons, tá? Ó, a gente vê os ósteos, ó, bem bonitos na nossa colonoscopia. Então, para a gente definir o que seria, então, diverticulite, depois de tudo que nós falamos, seria uma infecção que pericólica extraluminar, causada pelo extravasamento de fezes através do divertículo perfurado.
tá? Então, a gente agora consegue entender melhor essa definição. Depois que a gente vê a imagem, depois que a gente entende como esse divertículo é formado, a definição agora fica fácil, né? Então, a gente tem o quê? Uma infecção pericólica, uma infecção ao redor daquele colo, uma infecção ao redor daquele divertículo, né? Causada pelo quê? Pelo extravasamento de fezes, né? Através de microperfurações. E como que a gente vai avaliar essas microperfurações? Como que a gente vai avaliar se extravasou pouco, se extravasou muito, se está contido ou não, se eu só tenho um edema ao redor ali daquela mucosa inflamada? Então, nós vamos precisar principalmente saber o quê? Os achados clínicos do nosso paciente. Geralmente, esse paciente tem uma dor na parte inferior esquerda do abdômen, né? Popularmente, a gente escuta muito falar que seria apendicite do lado esquerdo, né? Que o paciente sente uma dor muito importante, tem uma defesa voluntária daquela musculatura e, principalmente, nós temos o quê? Uma massa dolorosa, né? Que pode ser tanto um fleimão, quer dizer, aquela região ali ao local está sendo bloqueada e praticamente é só o quê? Inflamação, eu não tenho quase nenhum líquido ali ao redor daquela região inflamada, ou eu posso estar tendo formação de quê? De um abscesso. Tá? Uma coleção, um líquido ali ao redor daquele colo, em que eu tenho agora a presença o quê? De bactérias, então eu tenho formação de um abscesso. E esses pacientes geralmente podem apresentar distensão abdominal, tá? Se a gente tiver o quê? Comprometimento lá do nosso ilho terminal. Então, esse paciente ele pode também vir com uma distensão, um aumento desse volume abdominal. Mas geralmente a gente mais comum encontrarmos o quê? Dor na fossa ilíaca esquerda ou dor na fossa ilíaca esquerda e hipocôndrio esquerdo, tá? Defesa voluntária daquela musculatura e massa dolorosa palpável. Esses são os sinais mais comuns encontrados na nossa diverticulite aguda. E os exames, então, que nós vamos fazer essa avaliação desse processo agudo será quem? É a nossa tomografia abdominal, é nosso exame de escolha, é o exame padrão ouro, para que nós possamos, então, o quê? Definir se eu tenho uma diverticulite complicada ou uma diverticulite não complicada. A ressonância nuclear magnética também pode ser um exame para nos auxiliar, juntamente com nossa ultrassom abdominal. Lembrando que geralmente a gente vai lançar mão desses dois exames quando a gente não tem disponibilidade da tomografia abdominal, tá? O enema. Tem muitos autores hoje que contraindicam fazer o enema, porque se aquele divertículo está perfurado, eu acabo fazendo uma contaminação maior da minha cavidade abdominal, eu acabo propiciando uma maior caída de conteúdo fecal nessa cavidade, onde eu posso piorar o quadro clínico do meu paciente, tá? Mas tem alguns que defendem que o enema com contraste hidrossolúvel, né, possa também nos dar o diagnóstico dessa afecção do colo, da doença diverticular, do processo inflamatório da nossa diverticulite aguda. O que nós vamos encontrar na nossa tomografia abdominal? Nessa tomografia abdominal, nós vamos fazer praticamente o quê? Uma avaliação, um estudo daquela localização. Então, nós vamos dizer se a gente tem simplesmente um abscesso, né, paracolônico, tá? Se esse abscesso é pélvico e está bloqueado, se eu já tenho pus livre, não tenho mais o abscesso bloqueado, eu tenho pus livre dentro da cavidade abdominal, ou se eu tenho secreção fecal, conteúdo fecal, livre também dentro da minha cavidade abdominal. Essa aqui seria a classificação de 78 de Hint. Só que essa classificação, ela é excelente para nos mostrar como que está
né, o quadro clínico, como que está a afecção daquele cólon acometido por esse processo inflamatório, mas ele não tem uma acurácia muito boa para nos dizer se o tamanho daquele abscesso, como que está sendo o comprometimento dessa microperfuração. Porque esse paciente com diverticulite aguda, eu preciso definir bem o meu tratamento conservador, que são aqueles pacientes que têm uma diverticulite não complicada. Então, para isso, foi necessário nós fazermos o quê? Uma modificação dessa classificação de Rinch. Então, a gente foi o que? Mais específico na identificação desse processo. Então, agora a gente consegue dizer que a gente tem uma diverticulite não complicada quando nós temos o espessamento da parede dos divertículos com aumento da densidade da gordura pericolônica. Quer dizer, quando eu faço a tomografia, eu só vejo que tem um cólon espessado e que a gordura ao redor daquela topografia está com sua densidade aumentada. Então, eu falo, olha, tem um processo inflamatório contido ali na parede. Quando eu falo que ela já é complicada, é porque eu começo a identificar presença dessas microperfurações, tá? E quando que eu identifico essas microperfurações? Então, nós dividimos em estágio 1A. Nós vamos ter bolhas de ar pericolônicas e o que? Pouco líquido ao redor. A gente sabe que perfurou, a gente vê ar ali ao redor do cólon, mas a gente vê praticamente nenhum líquido e não tem abscesso ao redor desse local inflamado. Então, a gente tem o estágio 1A. Quando a gente fala que tem o estágio 1B, a gente já identifica um pequeno abscesso, só que ele é muito pequeno, ele é menor do que 4 centímetros, tá? Quando a gente avança um pouquinho mais, esse abscesso ele é maior que 4 centímetros, a gente fala que nós já estamos no estágio 2A. Então, para a gente ficar mais fácil, o estágio 1, eu não tenho abscesso, eu só tenho o quê? Presença das microperfurações, eu tenho as bolhas ao redor do colo. No 1B, eu já tenho um abscesso, eu tenho uma coleção, mas ele é muito pequeno, é menor que 4 centímetros. Quando eu passo para o estágio 2A, eu já tenho um abscesso que ele é maior que 4 centímetros. Aqui nesse abscesso maior que 4 centímetros, já entra a minha indicação para eu fazer o quê? Uma abordagem desse abscesso. Eu preciso drenar esse abscesso. Vocês vão ver que no Sabston ele fala que abscessos acima de 3 centímetros já devem ser drenados. E geralmente a gente vai escolher aqui nesse estágio fazer uma drenagem o quê? Percutânea. Melhorou, Ana? Ok agora? Ótimo. A internet deu uma oscilada aqui. Eu até recebi um lembretezinho aqui, mas tudo bem. Vocês estão conseguindo me ver direitinho aí na gravação ou não? Sim, Ótimo. Ótimo, então tá bom. Então aqui, ó, a gente já vai ter, ó, nesse estágio 2A, um abscesso que é mandatório nós fazermos a drenagem, tá? Em algumas referências, eles falam, hoje nós temos uma diretriz. Que diretriz é essa? É a diretriz da Sociedade Americana de Cólon e Reto. Nessa diretriz fala que abscessos maiores que 3 centímetros devem ser drenados. No sepsis, vocês vão ver que tem abscessos maiores que 2 centímetros devem ser drenados. Então, ó, quando você chega aqui, ó, já nesse estágio, ó, nesse estágio 1B, né, que você já tem esses abscessos maiores, são aqueles abscessos em que a nossa conduta será o quê? Tratamento, drenagem percutânea. A gente vai por imagem, acha a localização desse abscesso e faz a nossa drenagem, tá? Quando nós temos o nosso estágio 2B, a gente já tem o quê? Um processo em que nós temos abscesso, mas a gente já tem ar distante, tá? Então, a gente já tem ar livre na nossa cavidade abdominal. Então, já está a mais de 5 centímetros da alça inflamada. Então, a gente fala que a gente tem já um estágio 2B. Quando a gente tem o fluido livre,
tá? Sem ar distante, só que aqui a gente já tem o quê? Uma peritonite difusa, a gente fala que é estágio 3, e o estágio 4 existe ar presente à distância, quer dizer, eu já tenho um peritônio grande, né, na minha cavidade abdominal. Então, essas modificações da classificação de Hinch, que são estudos tomográficos, nos ajudaram principalmente a classificar esse paciente. Se ele é não complicado, eu posso tentar um tratamento conservador. Que tratamento conservador? Um tratamento em que eu não preciso internar o meu paciente. Eu posso fazer no segmento ambulatorial desse meu paciente. E hoje em dia, na diretriz, sabe o que ela conta para a gente? Que nós não precisamos fazer antibiótico terapia nesse paciente que tem um quadro de diverticulite aguda não complicada. Porque os trabalhos estão mostrando que o antibiótico, nessa forma não complicada, para aqueles pacientes, principalmente que não têm nenhum grau de imunocomprometimento de suas defesas, aquele paciente que não é um diabético descontrolado, aquele paciente que não tem nenhuma outra patologia que causa essa imunodepressão, esses pacientes são muito bem beneficiados com segmento ambulatorial e sem antibiótico terapia. Eles viram nesses estudos que não há diferença, tá? Em complicações, não há diferença em internações desse paciente e muito menos em que? Em recorrência da doença diverticular. Tá? Nós sabemos que muitos pacientes que têm a doença diverticular aguda, eles podem apresentar novos episódios de diverticulite aguda. Então, não há diferença nesses pacientes que tomaram antibiótico, que fizeram antibiótico terapia, e nos pacientes que não fizeram nada, fizeram simplesmente o quê? Suporte clínico, analgesia, tá? Às vezes aquele paciente que pode até ter feito uma correção hidroeletrolítica, mas não fez antibiótico. E esses pacientes, na grande maioria das vezes, podem ter segmento ambulatorial. Tá? Já os pacientes que têm a forma complicada, onde eu já tenho o quê? Presença principalmente do abscesso, né? Eu preciso fazer a internação desse meu paciente, tá? E eu preciso drenar se esse meu abscesso for um abscesso grande, né? Grande considerado na literatura, acima de 2 centímetros no sepso, acima de 3 centímetros no nosso guideline, na nossa diretriz pela Sociedade Americana de Colo e Reto. Então, eu vou ver que esse abscesso está bem localizado e por imagem, um ultrassom ou a tomografia, principalmente, eu acho a localização desse abscesso e eu faço a drenagem percutânea. Por que eu prefiro drenagem percutânea e não abro a cavidade abdominal? Quando eu faço a abertura dessa cavidade abdominal, eu tenho a chance de contaminar o quê? Toda a minha cavidade, todo o meu peritônio com aquela secreção purulenta, né? Então, eu sempre, nos abscessos pequenos, eu tento fazer o quê? Drenagem percutânea. Agora, se eu já tenho um processo mais evoluído, se eu já tenho fluido difuso, né, livre na minha cavidade abdominal, se eu tenho ar à distância, o pneumoperitônio maior, longe do local inflamado, esse paciente vai ter que ter uma intervenção cirúrgica mais invasiva. Esse paciente precisa ser abordado cirurgicamente. E hoje em dia fala-se, quando se tem fluido livre, em videolaparoscopia, lavagem da cavidade abdominal. E o que as evidências falam para a gente? Até o Seibston, ele fala também dessa intervenção laparoscópica para lavagem abdominal. Acredita-se que não seja a melhor conduta, tá? Acredita-se que, na verdade, deva-se fazer a ressecção cirúrgica daquele local acometido. É que a maioria dos trabalhos mostram. Eles não estão vendo ainda com firmeza que só fazer a aspiração, a lavagem dessa cavidade abdominal acometida com aquele fluido livre na cavidade seja uma opção viável para o tratamento dessa diverticulite complicada. Então, a videolaparoscopia está entrando com toda a força no tratamento da diverticulite aguda, mas para fazer ressecção daquele local acometido. Não só a videolaparoscopia, como hoje também a cirurgia robótica, elas estão ganhando um espaço muito grande e estão sendo preferenciais à cirurgia aberta, porque vocês conhecem, o paciente tem
microincisões, um paciente que tem um pós-operatório com menor dor, então paciente que tem uma estadia menor hospitalar e tem um menor custo, tá? Então nós só temos benefícios com a videolaparoscopia. E nesse tratamento, então, conservador, o que nós vamos fazer nesse nosso paciente? Então, nesse nosso paciente, vai ser aquele paciente leve, né, e moderado, onde a gente não tem um abscesso que necessite de uma drenagem percutânea, né, aquele paciente que, na verdade, só tem aquele processo inflamatório da parede abdominal. Tá? A gente tem densificação daquela gordura. Esse paciente é o paciente elegível para a gente fazer conduta ambulatorial e sem uso de antibiótico terapia. Lembrando que a gente precisa, ó, como diz aqui na nossa recomendação pela a nossa diretriz para o tratamento da diverticulite pela Sociedade Americana, que esses pacientes, ó, tem que ser o quê? Selecionados, tá? Tem que ser aquele paciente jovem, aquele paciente geralmente sem comorbidades que causem uma imunodepressão, tá? Para que a gente possa fazer esse segmento ambulatorial e sem uso de antibiótico terapia. Tá? Então, é aquele paciente que tem somente o que? Densificação da gordura mesentérica. Tá? Quando a gente tem pequenos abscessos ali ao redor, alguns trabalhos falam que tem benefício, e mesmo assim, se for aquele abscesso muito pequeno, em que você não tem a necessidade de fazer drenagem, você também pode fazer esse segmento ambulatorial, tá? Mas se for um abscesso um pouco maior, a gente precisa já pensar que possa ser possível fazer uma intervenção, geralmente aqueles abscessos acima de 3, 4 centímetros. E o nosso tratamento cirúrgico, né? Geralmente aqui, ó, é o que tá falando no livro, ele às vezes coloca acima de 2, ele fala que abscessos maiores que 5 centímetros, tá? Mas a nossa a diretriz americana, ela fala que acima de 3 centímetros esses abscessos já devem ser drenados percutaneamente ou cirúrgica, sempre que a gente vai dar preferência à drenagem percutânea. Tá? E quando a gente tem peritonite, quer dizer, tem pus livre na nossa cavidade abdominal ou tem secreção fecal livre na cavidade abdominal, esse paciente tem que ser tratado cirurgicamente. E qual vai ser o tratamento cirúrgico? A gente vai entrar nessa cavidade, seja de forma aberta ou de forma videolaparoscópica, vamos aspirar todo aquele conteúdo purulento ou conteúdo fecal, vamos fazer a ressecção daquele segmento doente, daquele segmento inflamado, daquele segmento cheio, né, desses divertículos, principalmente os divertículos hipertônicos, né, que é o mais comum, é o local mais comum da gente encontrar diverticulite, que é a forma hipertônica e no segmento do sigmoide, tá? A gente pode encontrar em outros segmentos do colo? Pode, não é comum, mas nós podemos encontrar. E essas ressecções, hoje em dia, eu não sei se vocês já ouviram falar, antes era taxativo, que o tratamento cirúrgico da diverticulite era a cirurgia de Hartmann. Lembra que era a cirurgia de Hartmann? A gente fecha o coto distal e ostomiza o coto proximal. O que esses trabalhos começaram a fazer levantamento e observaram que esses pacientes que fazem Hartmann, eles precisam reverter depois, né? Porque a gente acarreta uma mudança drástica na vida daquele paciente. O paciente tem uma bolsinha, né, no seu abdômen, ele precisa limpar aquilo todo dia, o paciente tem constrangimento, né, no seu dia a dia, o paciente muda a sua rotina diária para poder cuidar dessa ostomia. Tá? E esses pacientes depois são submetidos à reconstrução desse trânsito intestinal. E percebeu-se que tem um aumento maior da mortalidade nesses pacientes durante a reconstrução intestinal. Então, o que eles começaram a observar? Que aqueles pacientes que em algum momento o cirurgião resolveu fazer anastomose primária, eles tinham um número menor dessas complicações. A morbidade era menor quando se fazia a reconstrução naquele momento, quer dizer, eu faço uma anastomose primária, do que deixar o paciente com uma ostomia. Lembrando-se que isso tudo, essa decisão de fazer uma anastomose primária
com ou sem uma ileostomia protetora, lembra aquela estomia que a gente faz o desvio do trânsito intestinal, na verdade ela é somente de proteção, isso tudo vai ser a critério do cirurgião, frente a quem? Aos fatores de risco que o meu paciente apresenta, como é que esse paciente chegou na emergência? Tá? Então, a clínica do meu paciente, as comorbidades que o meu paciente apresenta, os fatores de risco têm que todos serem colocados na balança. Qual é o benefício maior e qual é o risco maior? Aí o cirurgião, ele tem que colocar a sua experiência e ele vai decidir se ele faz uma anastomose primária ou se ele faz uma cirurgia a Hartmann, que era a cirurgia clássica. Hoje em dia não está mais se falando em cirurgia clássica para o tratamento da diverticulite aguda. Né? São as novas mudanças, os novos trabalhos que estão sendo feitos. É a medicina, né? A medicina é assim, a todo momento a gente tem que estar se perguntando o porquê. E a gente está sempre tendo que confrontar o quê? Resultados de outros trabalhos. Por isso que tem tantos trabalhos repetidos, né? A gente pega um trabalho que foi feito, se começou a ter uma dúvida ou se tem muito viés, a gente repete o trabalho para a gente poder dar o quê? Uma afirmação daqueles dados. Né? Então, essa é a nossa medicina hoje que a gente vive, que é a medicina baseada em evidências. E essa recomendação, ela tem uma recomendação forte, tá? Que tem uma evidência de qualidade moderada. Tá? Em 2014, essa diretriz não tinha trabalho suficiente e essa recomendação de fazer uma anastomose primária era uma recomendação fraca. Tá? Era uma qualidade fraca, porque não tinha trabalho, não tinha de onde a gente tirar essa recomendação. A nova diretriz que saiu em 2018, quer dizer, 4 anos depois, ela já fez um levantamento de revisões bibliográficas muito maiores, que agora dão o quê? Embasamento para que o cirurgião, diante de um paciente jovem, um paciente sem comorbidades, um paciente que está estável hemodinamicamente, possa ser beneficiado de uma anastomose primária e possa, de repente, ter uma qualidade de vida menor e até menos complicações depois em reconstruções futuras desse trânsito intestinal. Temos alguma dúvida sobre diverticulite aguda? Não? Podemos dar seguimento? Ficou bem claro todo o processo que ocorre, por que a gente precisa da tomografia, a gente tem que definir se é complicada ou não complicada, o tratamento dessa diverticulite, né? A gente olha essas classificações e diz, tem que decorar. Mas, na verdade, a classificação ela é necessária, né? Você vê que ela é necessária, ela muda o rumo do tratamento do nosso paciente. Quando a gente tem algo mais palpável, né? A gente pode agora dar um segmento até sem antibiótico terapia, baseado em trabalhos, em levantamentos científicos que não visualizaram o quê? Risco de complicações para o nosso paciente. Então, é muito importante essas classificações, na diverticulite, essa classificação, essa modificação da classificação de Rinch, que era mais básica, né? Ajudou muito a gente tomar o rumo desse nosso tratamento conservador. Então, vamos prosseguir. Nós vamos falar um pouquinho do volvo, tá? O nosso volvo do colo, tá? É uma condição na qual o intestino sofre uma torção sobre o seu próprio eixo. Geralmente é um segmento em que ele não está fixo, né? É um segmento que ele, às vezes, ele é redundante dentro dessa cavidade abdominal, né? Um exemplo muito comum é o megacolo, né? Que a gente tem uma redundância daquele colo, e é o mais comum a gente encontrar ele no sigmoide, né? Esse colo redundante, o sigmoide já é uma parte do nosso intestino que ele é mais móvel, então é muito mais fácil sofrer uma rotação sobre o seu próprio eixo. 4% dos casos do volvo vão levar o quê? Obstrução do nosso intestino grosso. Tá? Então, é uma causa de abdômen agudo obstrutivo, tá? Os nossos volvos colônicos. Como já falamos, mais comum no sigmoide, tá? Então, 2/3 desses volvos vão ser encontrados na topografia do sigmoide. E ele já é menos comum nas partes fixas, né? Que é a do nosso cólon direito e do seco. Sendo que quando a gente tem um paciente com um seco, um móvel, né? Um seco que não está preso ali naquele retroperitônio, ele também pode sofrer torções, pode sofrer um volvo. Esse paciente vai apresentar um quadro
clássico, né, de obstrução intestinal, né, que pode ser uma obstrução parcial ou uma obstrução completa, que pode ter gangrena ou não do segmento, pode ter isquemia ou não do segmento, pode ter comprometimento da vascularização daquele suprimento ou não daquele segmento em que houve a torção. Então, esse paciente vai ter um abdômen distendido, timpânico, né? Eu vou ter uma concentração maior de ar dentro daquela alça intestinal, porque aí agora eu tenho uma alça que cega, né? Eu tenho um compartimento cheio de ar, cheio de líquido que cada vez vai aumentando se eu não parar aquele quadro, se eu não distorcer ou se eu não fizer a ressecção daquele segmento acometido, tá? Esse paciente já pode ter uma história de volvo prévio, né, que pode ter se resolvido espontaneamente ou até mesmo ter sido resolvido por colonoscopia ou algum tratamento cirúrgico em que não houve ressecção daquele segmento. E como nós vamos evidenciar? Geralmente, a gente pode encontrar, né, imagens clássicas, né, como nós vimos na aula do nosso abdômen agudo obstrutivo, nós tínhamos muitas fotos nessa aula de obstrução intestinal por vulva, por isso eu não coloquei muitas fotos aqui, para não ficar tão repetitivo, que a gente falou bastante na nossa aula de abdômen agudo obstrutivo. Então, aqui a gente tem imagem clássica, ó, de grão de café, né, uma torção de sigmoide, né? A gente vê aqui, ó, que nós temos dois stops, um stop aqui e outro stop aqui, identificando que nós temos uma alça sem fundo, né? Nós temos um compartimento, né, completamente distendido. Aqui nós temos uma outra imagem, né? Imagem, ó, em C, né? Também indicando um stop da alça, uma torção, um outro volvo de sigmoide, tá? Nós podemos ver no simples raio-x, tá? Aqui, ó, a nossa rotina inicial, né, de acompanhamento desse paciente com abdômen agudo obstrutivo. Então, uma simples radiografia de abdômen, a gente já pode visualizar essa imagem, fechar o diagnóstico e já indicar o tratamento cirúrgico. Ou um exame contrastado, tá? Que a gente também pode fazer o enema opaco, sempre lembrar de escolher contrastes hidrossolúveis, que são menos irritativos. Se tiver perfurações, né, cai na cavidade, não vai piorar assim o nosso paciente, a clínica do nosso paciente. E aqui, ó, nós temos uma imagem rara, né, de se acontecer, que é o nosso volvo de seco, né? E o nosso seco, se ele estiver livre na cavidade, não estiver preso ao reto peritônio, ele também pode, ó, fazer uma rotação e a gente vai encontrar esse segmento aqui, onde o contraste não chega, tá? O contraste não passou nesse segmento, tá? A gente não tem contraste aqui dentro desse seco. Ok? Então, nas obstruções, nós precisamos, principalmente, diferenciar se é uma obstrução dinâmica ou adinâmica, tá? Lembrando que o volvo, ele faz parte de um dos tipos de obstrução intestinal, tá? Então, aqui nós vamos dividir se nós temos uma obstrução dinâmica, quer dizer mecânica, que são aquelas formas que nós falamos lá na nossa aula de obstrução intestinal, que ela pode ser luminal, pode ser algo dentro da luz que cresceu naquela luz ou que está dentro daquela luz, pode ser mural, quer dizer, cresceu da parede, né, um câncer coloretal, um pólipo, ou extraluminal, extramural, né? É um paciente que tem um tumor de ovário que cresceu muito e acabou fazendo uma obstrução daquele segmento colônico. E aqui nós vamos ter o quê? Uma contratilidade intestinal aumentada. Já no paciente que tem uma pseudo-obstrução, a gente já tem uma obstrução adinâmica, onde a gente não tem o quê? Contratilidade. Então, a gente tem ausência dessa propulsão, ausência dessa contratilidade intestinal.
Isso facilita muito para a gente começar a entender, né, a síndrome de Ogilvy, que também já foi muito falado com vocês. Então, na obstrução do colo, na obstrução dinâmica, lembrando que o nosso câncer coloretal, ele é o quê? É a causa mais comum, né, nos Estados Unidos, tá? E nos Estados Unidos, ó, de 2 a 5% tem uma obstrução completa. Aqui no nosso Brasil, o câncer coloretal ele é a terceira causa, né, mais comum de câncer, tá? Então, nos Estados Unidos é a primeira, mas aqui a nossa ainda é a terceira de câncer coloretal. Então, é uma patologia muito importante. Chegou um paciente com obstrução intestinal, pense em coloretal. A gente precisa afastar o diagnóstico de coloretal. E nas nossas obstruções, ó, quando elas são intraluminais, a gente tem o quê? Uma impactação fecal, tá? Ou um corpo estranho, tá? Se é intramural, é o quê? Cresceu naquela parede, são os carcinomas, processos inflamatórios, como a diverticulite que nós acabamos de ver, são as isquemias, radiações, né? Intuscepção. Extraluminais são os tumores, o quê? Fora daquela parede, fora daquele colo, como exemplo que nós demos, tumor de ovário, tumor uterino, abscessos, o próprio volvo que nós acabamos de ver, e as aderências, né? Também podem causar obstrução do colo, né? Elas são mais raras de acontecer, as aderências são mais comuns aonde? No nosso intestino delgado, tá? No colo já é mais rara. No colo a gente tem mais chance de ser o quê? O carcinoma coloretal e depois o volvo. São as duas patologias mais comuns de causarem obstrução do nosso colo. E o que esse paciente vai apresentar? Clínica clássica que você já conhece muito bem. Dor abdominal em cólicas, né? Essa dor, lembrando que esse período pode ser variável, pode ser um tempo curto, pode ser um tempo longo. Geralmente esse paciente ele relata que ele tem impossibilidade de evacuar, né? Parada de eliminação, de flatos e principalmente o quê? Distensão abdominal. Tá? Então, quando a gente fala obstrução do cólon, a gente tem muito característica a distensão abdominal. Os vômitos, eles já são o quê? Muito pouco frequentes. Por isso que a gente nem colocou aqui na nossa descrição de manifestações clínicas. A gente vai ter vômitos mais frequentes quando a gente tem o quê? Ilho terminal ou quando a gente está falando de obstruções do nosso intestino delgado. Então, aqui a gente tem dor abdominal e cólica, parada de eliminação de gases e fezes e principalmente distensão abdominal quando a gente fala de obstruções do colo. E uma dessas obstruções é a pseudo-obstrução. Por que é pseudo? Porque a gente não tem o quê? Nada impedindo, né? Essa obstrução, impedindo essa propulsão fisiológica do nosso colo, né? Impedindo a peristalse do nosso colo. Agora a gente vai ter o quê? Uma teoria, né, que foi firmada por Ogilvy, que seria o desbalanço autonômico. A gente tem uma estimulação simpática excessiva e uma supressão da atividade parasimpática. E para que a gente tenha, né, essa dinâmica colônica, a gente precisa ter uma regulação. Quando a gente tem esse desbalanço, a gente cria uma cólon, uma área o quê? Que não tenha o quê? Uma propulsão, é uma alça que fica o quê? Parética, ou é um segmento todo parético. Então, a gente só vai ter o quê? Distensão daquele segmento. Por isso que a gente fala que é uma pseudo-obstrução e que ela é causada por uma adinamia desse colo. E quais vão ser as manifestações, né, dessa síndrome descrita por Ogilvy, dessa pseudoobstrução? A gente vai ter a distensão abdominal, né, os sinais clássicos de obstrução, o paciente vai ter dor em cólica, tá? Mas a gente não tem o quê? Uma causa física real dessa obstrução. A gente vai ter esse distúrbio de motilidade, como nós já falamos, dessa miopatia visceral, né? Ou um distúrbio difuso da motilidade que envolve também ó, a inervação autônoma da parede dos colos, que podem ser causadas geralmente por medicações neurolépticas, opiáceos, doença metabólica grave, mixedema, diabetes, uremia, hiperparatiroidismo, lúpus, esclerodermia,
Parkinson, grandes hematomas retoperitoneais. Então, isso aqui já nos dá uma dica. Geralmente é o paciente que está internado, é um paciente que já tem uma comorbidade, paciente que já está enfermo, que provavelmente vai apresentar a síndrome de Ogilvy. Essas manifestações podem ser agudas, né? O paciente tem um quadro e abriu essa distensão abdominal, dor em cólica, um quadro de abdômen agudo obstrutivo, ou também pode ser crônica. Aquele paciente já tem uma enfermidade que ela faz com que aquele cólon ele não tenha um funcionamento normal, né? Ele seja um cólon mais adinâmico. Então, isso pode ser também uma forma crônica. E esse paciente, ó, geralmente é o que eu falei, é o paciente clinicamente enfermo, né? É o paciente que já está debilitado. Então, o paciente vai começar a apresentar uma distensão abdominal, um abdômen muito timpânico, muito ar ali dentro daquela luz intestinal, né? Então, vão ter um abdômen globoso, tá? E que a gente não vai encontrar o quê? Uma causa, não vamos encontrar um tumor, não vamos encontrar um volvo de sigmoide, não vamos encontrar nenhuma doença extra, né, luminal ou extramural, para que nós possamos, né, saber a etiologia desse processo. E geralmente esses pacientes se beneficiam muito com a colonoscopia, que tanto pode ser diagnóstica, como também pode ser terapêutica, né? Com o colonoscópio, a gente pode descomprimir, né, aquele colo, né? Então, melhorar toda aquela distensão, tá? E pode ser simplesmente o tratamento para aquele paciente. Com uma simples colonoscopia, o paciente pode melhorar o seu quadro clínico. Geralmente, nesses pacientes, quando a gente tem um acúmulo muito grande, né, de ar, principalmente do seco, se ele for maior que 12 centímetros, a gente pode ter um sofrimento dessa parede, né? A gente pode ter isquemia, pode ter necrose, perfuração, ou simplesmente a ruptura diastática do seco, né? Se for uma distensão muito importante, geralmente acima de 12 centímetros. Esse tratamento, já sempre a gente começa pelo tratamento conservador, né? Porque a gente sabe que é um distúrbio autonômico do paciente, né? Pela comorbidade, pela enfermidade que ele apresenta. Então, a gente tenta fazer desobstrução daquele colo, uma sonda nasogástrica, né? Corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, ou fazer uma colonoscopia, né? Descompressiva. E junto com esse tratamento clínico, quando conservador, passei uma sonda nasogástrica, fiz a hidratação nesse paciente, corrigiu os distúrbios, não melhorou, eu posso tentar a neostigmina. A neostigmina, ela tenta devolver essa dinâmica do colo, né? Ela tenta melhorar aquela adinamia. A neostigmina também não resolveu, então eu vou tentar fazer colonoscopia descompressiva, tá? Meu paciente ficou bem. Esse paciente aqui agora não melhorou, voltou a ficar com o abdômen distendido, a colonoscopia não foi eficaz. Nesse paciente, eu preciso, às vezes, fazer abordagem cirúrgica, né? Eu preciso fazer uma secostomia, fazer uma exteriorização daquele seco para que eu possa descomprimir, ou às vezes até eu preciso fazer um inventário daquela cavidade, eu preciso fazer uma cirurgia, seja por videolaparoscopia ou cirurgia aberta, e às vezes o paciente tem isquemia, tem necrose, né? E eu preciso fazer ressecção daquele segmento acometido, tá? Mas na grande maioria das vezes a gente tenta o tratamento conservador, e esse tratamento conservador ele é eficaz na pseudoobstrução, na síndrome de Ogilvy. Bem, já falamos bastante. Alguém tem alguma dúvida até agora sobre volvo, diverticulite aguda, né? Ogilvy, volvo e Ogilvy, a gente viu na outra aula, o que temos de novo, né? Mesmo na aula de hoje que a gente falou até agora, foram a diverticulite aguda, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? Tá tranquilo, professora. Tá tranquilo? Tudo certo. Tudo certo, show. Então, ó, o intervalinho, 15 minutinhos para fazer um xixi, ir no banheiro, tomar uma aguinha, um suco, um cafezinho, tudo bem? E a gente já retorna, tá? Então, vamos dar continuidade, tá? Das nossas afecções do cólon. Nós já estamos chegando
Ao final, a parte que nós temos agora é menor, tá? E que das afecções cirúrgicas é a mais importante, né? É o que a gente sempre deve estar levando em consideração e sempre afastando esse diagnóstico de neoplasia dos colos, ok? Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Então, quando a gente fala de câncer de colo, né, a gente precisa relembrar um pouco a patogênese. Por que que forma-se essas lesões neoplásicas, tá? Então, a gente precisa relembrar, né, essa fisiopatologia da formação do adenoma até a sua evolução para o carcinoma, tá? A gente lembra que nosso tubo colônico, né, nós temos presença de pólipos. Esses pólipos podem ser benignos, né, que são aqueles pólipos inflamatórios, amartomatosos, né, pólipos ciliados, mas nós temos os adenomas. Esses são os principais, quando a gente faz principalmente o que? O estudo colonoscópico do nosso colo, porque é esse pólipo que pode se transformar no carcinoma. Tá? Então, nós temos aqui que um epitélio normal, esse epitélio ele começa a ter uma proliferação epitelial, então a gente tem o quê? Uma neoplasia, né? Essa neoplasia pode formar um pólipo. Esses pólipos já são chamados de adenoma, porque esses adenomas agora, eles vão ter um conjunto muito grande de células neoplásicas e acompanhadas de quem? Mutações genéticas. Tá? Então, esse tecido alterado e principalmente esse tecido em que aquela mucosa, aquele tecido, ele se transformou muito e que ele contém muitas vilosidades, é o adenoma mais propício a ter o quê? Um carcinoma. Então, a gente agora vai ter a denominação de adenocarcinoma, tá? Os carcinomas, eles são os tipos de câncer mais frequentes do nosso tubo gastrointestinal. 98% são carcinomas. Tá? Então, é muito importante, durante o nosso rastreio, durante a nossa investigação de um paciente com dor abdominal, de um paciente com quadro de sangramento do tubo digestivo, nós sempre pensarmos em afastar ou confirmar o diagnóstico de carcinoma do nosso colo, do nosso trato coloretal, tá? Então, esses adenomas, eles podem ser sésseis, né? Eles vão crescendo, mas eles não têm o quê? Não têm uma base, ou eles podem ter uma base grande, que aí vão ser túbulo vilosos, tá? Ou eles podem simplesmente ser vilosos e apresentar. E a gente sabe que quanto mais vilosidades esse pólipo apresenta, mais chance dele ser maligno. Tá? Então, quanto maior transformação desse tecido nós tivermos, maior a chance da gente ter uma neoplasia maligna associada a esse pólipo. E nós vemos, ó, que essa linha do tempo leva bastante. Ela é longa, né? São bastantes anos aqui nessa linha do tempo. Tá? Ó, geralmente de 30 a 40 anos, desde o epitélio normal até a formação de um tumor mesmo da nossa parede colônica. Nós temos a formação de um adenocarcinoma, onde nós temos principalmente o quê? Presença de metástases, né? Temos focos à distância dessa lesão maligna. Então, aqui só para nós entendermos, ó, que nós temos as paredes da nossa musculatura, as camadas, né, da nossa parede colônica. Isso é importante nós entendermos o estadiamento, né, para a gente sabermos o quê? Que nível que se encontra, que nível de invasão eu tenho desse adenocarcinoma. Né? Geralmente ele vai começar aqui, ó, nas vilosidades, que é onde eu tenho a transformação maior daquele meu epitélio, né? Então eu começo aqui, ó, a ter
uma área, né, de topografia onde eu já tenho uma neoplasia que não é mais benigna, é uma neoplasia já de característica maligna. E nós vamos fazer a avaliação de invasão dessa neoplasia. Se essa neoplasia está no nível 0, né? Quer dizer, ela está contida só mesmo na parte superficial desse meu pólipo. Se essa minha neoplasia agora, ela já começa a invadir a minha mucosa, se ela vai ultrapassar a minha lâmina própria, se ela vai invadir a muscular dessa minha mucosa, né? Se ela vai invadir a submucosa, a muscular própria, a serosa, ou se ela vai o quê? Ultrapassar a serosa, que é o nível mais avançado, né? Onde a gente já tem, a gente fala que a gente já tem doença, né? À distância, né? Uma doença localmente avançada e que geralmente vem acompanhada já de metástases. Tá? Então, os adenomas, quando nós fazemos um rastreio desse paciente com dor abdominal, rastreio desse paciente que tem um sangramento, tá? Ou uma outra queixa relacionada ao tubo gastrointestinal, e nós encontramos os adenomas vilosos, quando eles têm mais que 2 centímetros, eles já têm 50% de chance de ser um câncer, tá? Então, mesmo pequenininhos, todos esses pólipos devem ser ressecados durante o exame da colonoscopia e enviados para a patologia. Quando eles são pequenos, eles são totalmente ressecados e esse paciente fará somente o quê? Um acompanhamento, tá? Ambulatorial desse segmento colônico, por quê? Podem ter geralmente presença de mais pólipos, né? Nós vamos ver que nós temos presença de polipose familiar, então pode ser um paciente cheio de pólipos, que tem que viver em constante avaliação, em constante rastreio, tá? E da mesma forma, ó, que o túbulo viloso, tá? Ele tem essa classificação de invasão, os césseis também, tá? Essa classificação, na verdade, vai desde o nível, né, da mucosa. Se ele ultrapassa a lâmina própria, quer dizer, se ele ultrapassa a muscular da mucosa, submucosa, muscular própria e serosa, tá? 98%, então, das neoplasias malignas do cólon são os carcinomas. Então, é muito importante nós entendermos essa fisiopatologia, essa patogênese, na verdade, na formação dessa neoplasia maligna, tá? Dentro dessa neoplasia maligna, nós temos formas hereditárias que são passadas, né, de pais para filhos, nós temos as formas esporádicas ou também temos as formas familiares. Tá? Essa frequência, né, que nós vamos encontrar essa incidência maior, geralmente será naqueles pacientes acima de 60 anos, né? Lembrando, no quadro anterior que nós vimos, nós temos uma evolução longa dessa patogênese. Então, a gente vai encontrar, geralmente, esse carcinoma, essa neoplasia maligna, em pacientes que já têm uma idade acima de 60 anos, uma idade mais avançada. E quais são as formas desse carcinoma que nós vamos encontrar? Nós temos as formas hereditárias, né? Que geralmente a gente tem um histórico familiar. O pai já teve, a mãe já teve. O início dos sintomas desse familiar foi na idade jovem, tá? Que pode ser com outros tumores, tá? Ou outros defeitos específicos dessa forma hereditária. Nós temos a forma familiar, que são aqueles pólipos adenomatosos, né? Que é aquele paciente que desenvolveu câncer coloretal não poliposo hereditário, tá? Então, esse paciente também é uma forma de desenvolvimento dessa neoplasia, né? É aquela família que tem aqueles pólipos de formação adenomatosa, tá? Diferente dessas formas aqui hereditárias que a gente pode encontrar também o quê? Outros tipos de tumores e que geralmente se inicia na idade muito mais jovem. E nós temos a forma esporádica, quer dizer, eu não tenho nem forma hereditária e também eu nem tenho a forma familiar, tá? Eu tenho ausência desse histórico, não tem ninguém na família que teve a apresentação de câncer em outros locais ou de câncer coloretal. Geralmente é uma população bem mais idosa, em torno de 60, 80 anos, e a gente vai encontrar geralmente uma lesão retal ou uma lesão colônica, geralmente isolada, que é o mais comum de apresentação dessa forma esporádica. O quadro clínico, tá? Geralmente
essa lesão do cólon, ela vai levar em torno de 6 meses para ocupar o quê? 1/3 da lesão. Então, a partir do momento que eu formei o carcinoma, né, naquela minha parede, ele vai demorar 6 meses para ocupar 1/3 da circunferência do órgão, tá? Então, 6 meses para que ele ocupe 1/3. E geralmente ele leva 2 anos, ó, para ocupar todo o perímetro, tá? Então, a gente vê que é uma evolução longa, tá? Desde 6 meses, em que eu tenho só 1/3 de acometimento, até a ocupação de todo o perímetro. E o principal sintoma que a gente encontra nesses pacientes com carcinoma coloretal é a alteração do hábito intestinal. Independente se eu tenho carcinoma coloretal à direita ou à esquerda. Quando eu falo do câncer coloretal à direita, esse hábito intestinal geralmente vem acompanhado de diarreia ou um sangramento intestinal, geralmente com hemorragias mais maciças, tá? E esse paciente, dependente do lado, se é esquerdo ou direito, vai apresentar dor abdominal em cólica, seja a cólica pela irritação daquele sangramento, daquela mucosa intestinal, seja a cólica pela obstrução da luz intestinal, mais comum do lado esquerdo, porque esse tumor vai crescer para dentro da luz, ao contrário do lado direito, em que esse tumor ele cresce na parede para fora da luz. E geralmente ele está mais característico com o quê? Com uma mucosa mais fragilizada e com um sangramento, né, mais exteriorizado, e clinicamente eu vou ter um paciente que vai ter uma repercussão, é um paciente mais anemiado, é um paciente que tem uma fadiga no seu dia a dia, é um paciente que se encontra hipocorado no meu exame físico. Tá? Esse paciente pode reclamar que ele tenha tenesmo, esse paciente pode reclamar que ele tem um sangramento digestivo baixo, que pode ser tanto um sangue vivo nas fezes, eu posso ter um tumor ali retal, né, que sangra, ou eu posso já ter um tumor o quê? Mais alto, né, um tumor lá do colo direito, e eu vou ter um extravasamento de melena, ou até mesmo eu posso ter o quê? Sangue oculto nas fezes, né? Eu tenho sangramentos pequenos, aquelas fezes saem enegrecidas, né? Formadas enegrecidas, e eu faço a pesquisa e encontro sangue positivo. E nas duas formas também nós vamos encontrar o quê? Um paciente consumido, um paciente emagrecido, um paciente com uma perda ponderal, na grande maioria das vezes importante. Aqui nós colocamos alguns sinais e sintomas na tentativa da gente começar a tentar diferenciar, tá? Os tipos de carcinomas, quer dizer, dependendo da localização desse carcinoma, tá? Esses sintomas são variados e inespecíficos e dependem da localização. Então, quando a gente fala dos tumores coloretais à direita, tá? Eles podem apresentar diarreia, melena, tá? Fadiga associada a essa anemia. E se for um tumor avançado, lembra que ele vai crescer para fora dessa luz, né, colônica, a gente vai ter o quê? Uma massa abdominal palpável. Então, essa é o quadro clínico, tá? Mais comum dos tumores do colo direito. O paciente pode ter diarreia, melena, um quadro de sangramento, fadiga, anemia e massa abdominal palpável. Quando eu falo dos tumores à esquerda, esses tumores tendem a crescer para dentro da luz. Então, quanto mais evoluídos, maiores serão os sintomas de obstrução dessa luz intestinal. Então, eles tendem a ser estenosantes, vão ter alteração desse hábito intestinal. Geralmente, o paciente relata uma constipação o quê? Progressiva, essas fezes vão passar com dificuldade até ter fechamento total dessa luz intestinal.
Nos pacientes que têm tumores na transição ali do sigmoide ou do retossigmoide, eles podem simular, às vezes, o quê? Uma diverticulite aguda. Por isso que é muito importante nos pacientes que abrem quadro de diverticulite aguda, principalmente diverticulite no sigmoide, tá? A gente rastrear ou a gente afastar a presença de carcinoma dessa topografia, dessa região. Tá? Esse paciente pode vir com apresentação de febre e sintomas obstrutivos, tá? E na transição ali retossigmoide, a gente, quando tem um tumor que cresce ali, é típico a gente ter uma alteração no formato dessas fezes. As fezes podem se apresentar mais afiladas, então a gente sempre deve perguntar não só o hábito intestinal, mas qual o formato das fezes que esse paciente apresenta. Que aí as fezes agora vai ter um novo formato, né? Aquele tubo, né, que fazia com que as fezes saíam no formato mais cilíndrico, agora vai ter uma formatação, um molde diferente, né? Então a gente sai com as fezes moldadas em afilamento, né? Elas vão ficar mais afiladas. Então é importante a gente perguntar sobre esse hábito intestinal que o nosso paciente apresenta. A disseminação do câncer de cólon, ela pode se dar pela via linfática, sanguínea hematogênica, pode ser por contiguidade, né, as estruturas próximas ali, pode ser por continuidade, né, tá perto, então eu acabei, aquela neoplasia cresceu naqueles órgãos, né, ali muito próximos daquela lesão, ou também podem ser o quê? Por implantes à distância. E o diagnóstico? Colonoscopia é o nosso padrão ouro para a gente fazer o diagnóstico, para a gente fazer o rastreio do câncer de colo, seja no paciente que tem uma idade mais jovem, né? Um paciente que já tem um histórico, uma doença hereditária, que a gente sabe que já tem uma característica maior de desenvolvimento de neoplasias. Esse paciente geralmente começa esse rastreio mais jovem, entre 10 e 12 anos de idade, né? Ou é um paciente que já tem um histórico, né, de um pai, uma mãe que desenvolveu câncer de colo, então a gente geralmente 10 anos antes a gente já começa a fazer a investigação desse colo, a procura daqueles pólipos adenomatosos para que seja um tratamento o quê? Mais precoce, né, do câncer de colo. E a tomografia e a ressonância magnética, elas são usadas, na verdade, para fazer o quê? Estadiamento, para a gente fazer busca de metástases, né? E também afastar outros quadros intraabdominais. Aqui, ó, nós temos mostrando a nossa colonoscopia, né? A gente faz. Quem tiver a oportunidade pode ir lá visitar o professor Márcio, tá? Ele vai ter o imenso prazer de mostrar a vocês ao vivo e a cores, tá? Como que é realizada essa colonoscopia. Quem nunca viu, antes de acabar a faculdade, vá lá no horário, lá combina, veja o exame de um paciente ou mais pacientes, de repente pode ter uma patologia legal lá para vocês verem, tá? Então, a gente faz a introdução aqui através do ânus, então a gente começa a visualizar desde o ânus, né? Desde a ectoscopia, a gente já faz o nosso exame, inicia o nosso exame proctológico. Então, a gente vai introduzindo o aparelho em busca de quê? Dessas alterações, né, dentro da nossa cavidade colônica, né, que a gente já vê que a gente já tem uma lesão presente, né, nesse colo, né, já temos um carcinoma já instalado. E aqui mostrando para vocês aqueles estágios que nós vimos lá na patogênese, né, a colonoscopia, ela consegue também nos dar uma dimensão do tamanho dessas lesões, se ele ainda está no estágio 0, no estágio 1, e que eu tenho somente um pólipo ali adenomatoso, ou se eu já tenho uma lesão muito grande, uma lesão que já está num estágio em que eu não consigo mais fazer a ressecção pela endoscopia. Geralmente, nesse estágio 4 é o paciente que eu preciso fazer o quê? Abordagem cirúrgica, a lesão é muito grande, eu não consigo ver o acometimento, se já ultrapassou realmente essa serose, mas pelo tamanho da lesão a gente acredita que já tenha ultrapassado, que já seja um carcinoma mais avançado. Então, esse paciente eu vou simplesmente fazer o quê? Biópsia dessa lesão, vou retirar um fragmento, mando para análise histopatológica e eu vou programar
um tratamento cirúrgico para esse paciente. Aí vai entrar a minha tomografia, em que eu vou fazer o rastreamento, né, o estadiamento pré-operatório desse paciente. Na próxima aula, vocês vão ver os tumores de reto, nesses tumores de reto, se forem tumores grandes, né, tumores mais avançados, o ideal é que esse paciente já faça o quê? Uma quimio, uma radioterapia para a gente diminuir primeiro esse tumor e depois a gente submeter o paciente ao tratamento cirúrgico. Então, esse estadiamento pré-operatório é muito importante, né? Quando a gente fala das neoplasias do cólon, geralmente a gente opta logo para o tratamento cirúrgico, a não ser que a doença seja muito avançada, não tenha mais possibilidade de tratamento cirúrgico, esse paciente é encaminhado para a quimioterapia paliativa. Mas na grande maioria das vezes a gente tenta fazer a abordagem cirúrgica, fazer a ressecção daquele cólon doente, daquele cólon acometido por esse carcinoma, porque o paciente vai se beneficiar desse tratamento. Aqui mostrando, ó, um câncer, ó, de seco, tá? A gente entrou, olha, ele cresce, ele é extenso, mas a gente vê que ele não o quê? Ocupa a luz, tá? Apesar de ser uma lesão extensa, a tendência dos carcinomas do colo direito é crescerem o quê? Para fora da luz, para fora da parede, né? Atingem órgãos mais contíguos, então a gente tem mais o quê? Uma massa palpável ali naquele local, na nossa fossa ilíaca direita, no nosso hipocôndrio direito, tá? Diferente dos tumores de cólon esquerdo, que geralmente eles crescem para dentro da luz, obstruindo, então, o nosso lume intestinal. Aqui, ó, fazendo uma biópsia dessa lesão, tá? A gente envia esse fragmento para a histopatologia e a gente depois faz o nosso estadiamento pré-operatório, solicita os nossos marcadores tumorais e planeja a ressecção cirúrgica desse nosso paciente. Aqui mostrando a diferença, ó, daquele tumor de seco, ó, um tumor que praticamente obstruiu toda a luz intestinal. Aqui é o clássico dos tumores de cólon esquerdo, tá? A luz, ela fica, ó, muito estenosada e às vezes o aparelho nem consegue fazer a sua progressão, a gente nem consegue fazer o estudo do restante daquele cólon, tá? Então, esses pacientes vão apresentar um quadro mais clássico do abdômen agudo obstrutivo, né, onde a gente tem uma luz intestinal muito estreita ou completamente, né, ocluída, e esse paciente vai apresentar os sintomas clássicos que vocês já conhecem do abdômen agudo obstrutivo. Tá? Da mesma forma, a gente faz biópsia das lesões do cólon esquerdo, mesmo que estão obstruindo toda a luz intestinal, né? Para que a gente tenha confirmação histopatológica dessa lesão e para que a gente possa dar seguimento a esse tratamento, né? Após o tratamento cirúrgico, a gente continua com o nosso tratamento clínico, né? Então, a gente, depois que resseca essa peça toda, a gente faz uma nova avaliação histopatológica para a gente ver o quê? Até onde que esse tumor está invadindo, até qual camada esse tumor invadiu, e a gente vai delimitar o nosso tratamento adjuvante, se esse paciente vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, ou os dois em associação. Tá? Aqui, ó, mais uma foto mostrando o tumor do cólon de esquerdo e aqui o tumor do cólon direito, tá? Vê que, ó, ele tem uma área extensa de crescimento, mas ele não obstrui a luz. Já o do cólon esquerdo, não, ele é grande, ele obstrui geralmente a luz intestinal, né? Com a evolução de muitos anos, ele obstrui por completo, geralmente em torno de 2 anos, tá? Então, essas são as diferenças principais quando nós falamos do carcinomas do cólon direito e os carcinomas do cólon esquerdo. E qual será esse estadiamento pré-operatório? Esse estadiamento pré-operatório pode ser desde um simples raio-x de tórax, né, aquele paciente que está rígido, aquele paciente que às vezes descobriu uma lesão em um estágio mais inicial, um pólipo, né, esse pólipo veio um carcinoma, tá? Esse paciente, o raio-x, na verdade, é para a gente estadiar o pulmão, para a gente não ver se não encontramos nenhuma lesão à distância,
tá? A colonoscopia é um grande exame de rastreio, né? Principalmente para a gente biopsiar aquela lesão, como também a gente fazer o inventário de toda a luz desse nosso colo, né? Aonde a gente tem um pólipo, a gente pode encontrar outros pólipos ou até mesmo tumores sincrônicos. A gente pode ter tumores do lado esquerdo e do lado direito, né, sincronicamente. Então, a gente precisa estudar todo esse colo. Nós podemos utilizar o enema opaco, onde a gente introduz esse contraste, a gente vai visualizar esse colo, vai ver as falhas de enchimento. E a tomografia abdominal, que é o nosso grande exame, né? Que a gente vai não só evidenciar se esse tumor está contido naquele colo, naquela parede colônica, se esse tumor já avançou, se esse tumor já ultrapassou a serosa, né? Então, o estágio mais avançado, o estágio geralmente que ele vai atingir, pode atingir órgãos ali ao redor, e a gente vai avaliar o que? Se esse paciente tem possibilidade de fazer uma ressecção cirúrgica ou não. Será que eu consigo tirar todo esse tumor? Ah, não está aderido só ao útero, se for numa mulher. Então, eu tiro o útero junto com o tumor. Ah, não, está aderido só à bexiga, então eu faço uma cistectomia parcial e resseco o tumor. Não, esse paciente já apresenta um tumor muito avançado, que está aderido ao útero, está aderido à bexiga. Eu já encontro na minha tomografia linfonodos, né, muito aumentados, linfonodos à distância, linfonodos paraórticos, ou encontro às vezes até uma grande massa intracavitária em que eu não consigo nem fazer uma delimitação precisa dos seus limites. Então, geralmente, esse paciente é um paciente que está fora do tratamento cirúrgico, um paciente inoperável. Geralmente é um paciente que vai fazer somente um tratamento com quimioterapia ou radioterapia associado, dependendo da localização do tumor. Nesse nosso estadiamento, nós também vamos solicitar o quê? Marcadores tumorais, né? Então, geralmente aquele paciente CX, que é aquele paciente que chegou que não tem, sem dosagem do CEA no pré-operatório, é muito comum aquele paciente da emergência, né? Que não sabia que tinha um tumor e chega com quadro de obstrução intestinal, geralmente os pacientes mais idosos, né? A gente fala que a gente tem um C0 quando a gente tem níveis inferiores a 5, né? 5 é o valor normal do CEA, e quando ele está acima de 5, a gente fala que a gente já tem o C1, tá? Em alguns kits laboratoriais, ele fala que o normal é até 3 para pacientes não fumantes e acima de 5 para paciente fumante, porque o cigarro, ele altera o nível desse CEA, né? Esse CEA, na verdade, ele é um marcador tumoral que não vai nos auxiliar principalmente no nosso pós-operatório, a presença de recidivas tumorais. Ele não é diagnóstico, né? Ele pode estar aumentado em outras afecções inflamatórias do nosso colo. Então, ele vai servir de guia para o rastreamento pós-operatório desse nosso paciente, para quando o CEA começa a se elevar demais, provavelmente esse paciente está tendo uma recidiva desse tumor ou está tendo metástases, tá? Então, ele vai ser para o nosso segmento pós-operatório. Então, sempre na nossa avaliação do ambulatório, no pré, antes de eu fazer a abordagem cirúrgica, eu tenho que solicitar esses marcadores tumorais para compará-los com novas dosagens no meu pós-operatório. E o tratamento cirúrgico, então? Tratamento cirúrgico, eu vou fazer a abordagem do meu segmento, né? Dependendo da localização do meu carcinoma. Se for um carcinoma à direita, seco, cólon ascendente ou ali na minha flexura hepática, eu vou fazer uma colectomia direita, né? Eu tenho que dividir aqui o meu transverso ao meio, pego a minha cólica média, ela se divide em 2 ramos. Geralmente eu tento preservar o outro ramo, porque eu não sei se a minha marginal ela é suficiente, né? Então, eu sempre tento preservar, né, a meu ramo da minha cólica médica, que vai suprir o restante do meu transverso. Então, eu venho aqui e vou fazer, né, a divisão desse meu transverso e vou tirar desde a metade do transverso até a porção do meu hilo terminal, tá? Lembrando que eu tenho que sempre ter o quê? Margem de segurança. Então, eu dou uma distância boa do meu tumor para evitar com que eu tenha o quê? Recidivas desse meu carcinoma. Se for à esquerda, né? Se eu tiver um tumor de flexura esplênica, cólon descendente, tá? Eu vou fazer uma colectomia esquerda. Então, eu vou tirar desde a outra metade do meu
transverso, tá? Até as porções iniciais do meu sigmoide. Agora, se for um tumor dessigmoide, eu vou fazer uma retossigmoidectomia. Então, eu vou tirar desde a área que está sem nenhum processo inflamatório. Então, eu vou lá desde o meu colo descendente até a minha porção superior do reto e vou fazer essa minha ressecção, tentando deixar uma boa margem de segurança. Lembrando que dentro desse nosso tratamento cirúrgico, a gente tenta fazer o quê? Retirar um número máximo que nós conseguimos de linfonodos que estão ali naquele meso e linfonodos que estão presentes aqui no nosso retroperitônio. Se tivermos linfonodos paraórticos, nós tentamos retirar também todos, para que a gente possa fazer uma linfadenectomia nesse nosso paciente e evitar com que fique o quê? Linfonodos com lesões, linfonodos metastáticos, né? E a gente possa haver uma recidiva dessa doença. Então, a cirurgia, ela envolve a ressecção do segmento acometido com linfadenectomia retroperitoneal. Temos alguma dúvida sobre tudo que nós falamos, sobre diverticulite, sobre vulvoobstrução, pseudobstrução e sobre os carcinomas coloretais? Querem perguntar alguma coisa? Algo não ficou esclarecido? Ou tudo está muito esclarecido? Ou, professora, a gente já sabia de tudo? E aí, o que vocês me dizem? Tudo bem, professora. Parece que o pessoal está sem dúvidas. Então, ninguém está com dúvidas? Ótimo. Obrigada, Tayana. Tá? Então, nós vamos terminar então a nossa aula. Agradeço muito a presença de vocês. Quero parabenizá-los, tá? No momento, não há dúvida, qualquer coisa a gente entra no contato no grupo. Ok. Maravilhosa. Adorei, Ana. Um beijo, Ana. O Rodrigo também. E eu quero parabenizá-lo pelas notas, vi as notas de vocês, tá? A maioria tiraram excelentes notas, tá? Que bom, isso é prova que vocês estão estudando, mesmo que as aulas perfeitas, sem defeitos. Ótimo, Felipe. Mesmo que as aulas estão sendo online e vocês têm esse material com vocês, têm um tempo para fazer as questões, a gente sempre tem umas questões que elas não têm como, às vezes, serem resolvidas só com uma simples leitura. Vocês sabem disso, né? Porque a gente sabe que vocês têm um potencial muito grande, então a gente explora isso de vocês. Então tem que ter um raciocínio. Então, se não estudar antes, né, não tem como a gente fazer uma boa prova, né? Porque a gente precisa de um raciocínio clínico, né? Então, as provas de vocês são baseadas nesse raciocínio clínico. Então, eu vejo que vocês estudaram, né? A maioria tiraram excelentes notas. Parabéns a todos. Um grande beijo a todos vocês, tá? A gente agora vai prosseguir com a nossa chamada, né? Espero que todos